Olá, eu sou a pastora Valdinha e você está no canal Casa de Deus. Eu estou muito feliz que você esteja aqui. Se prepare, você vai ouvir uma palavra abençoadora. É uma alegria, é uma honra muito grande estar nesse lugar. E eu subo aqui com muito temor. E eu fico muito feliz em fazer parte de uma igreja que reconhece a mulher, né? No dia de hoje nós tivemos grandes mulheres de Deus sendo usadas para trazer uma mensagem do céu. Eu estive com a pastora Edna lá em Campo Limpo, uma mensagem maravilhosa que eu espero que ela tenha a oportunidade de compartilhar aqui com os irmãos. Pastora Valdinha esteve em Itatiba, pastora Vera em Itupeva, pastora Ana trouxe uma mensagem maravilhosa hoje pela manhã. Se você tiver a oportunidade, assista durante a semana, vai ser uma bênção para a sua vida. E eu louvo a Deus, porque Ele confiou a mim a oportunidade de falar com você nessa noite. E eu fico maravilhada com a ação do Espírito Santo. Sexta-feira, como o pastor Maurício falou, foi comemorado o Dia da Mulher. E o cuidado de Deus na nossa formação. Eu quero dar um recado para as mulheres. Quando Deus te formou, quando Ele fala lá em Gênesis, que Ele faria uma auxiliadora, no original do hebraico é utilizada a palavra ezer. E essa palavra, ela é utilizada quando Ele vai se referir ao Espírito Santo, que o pastor Maurício falou aqui. Quando Ele fala que o Espírito Santo vai ficar. Porque qual é a função do Espírito Santo? Nos auxiliar, nos socorrer na jornada. E quando Deus cria a mulher, e Ele fala que ela é auxiliadora, que ela é ezer. Minha irmã, se você tomar posse da missão que Deus colocar na tua vida, gerações, multidões serão abençoadas, serão consoladas, serão protegidas, serão acolhidas, serão amadas. E esse é o Evangelho de Cristo, esse é o propósito de Deus para a mulher. Não é ser melhor que o homem, não é ser igual com o homem, é exercer o plano de Deus. No seu lugar você vai brilhar, no seu lugar você vai abençoar a sua casa, no seu lugar você vai abençoar os seus filhos. Toma posse do que Deus fez para você, toma posse do que Deus derramou sobre a sua vida. E se você está tendo dificuldade, clame a ajuda do Senhor, que Ele vai te ajudar. Amém? E eu vou falar nessa noite sobre uma mulher da Bíblia. Eu gosto de muitas mulheres da Bíblia. Mas há aproximadamente um mês eu comecei a estudar esse livro. É um livro que geralmente a gente não estuda tanto, mas Deus falou demais comigo. E essa noite eu vou trazer um recado para os irmãos baseado no livro de Esther. Mas antes disso eu vou contar o porquê. Eu estava me lembrando essa semana que durante a pandemia, em 2020, quando as portas da igreja foram fechadas e simplesmente não pode haver culto. Foi uma correria aqui na Casa de Deus, glória a Deus que nós já tínhamos o YouTube, nós já tínhamos o canal. E foi uma correria para gravar aulas de escola bíblica, culto online, como que a gente vai chamar a atenção, como que a gente vai usar a rede social, como nós vamos colocar a igreja dentro da casa dos irmãos. E a minha mãe, pastora Edna, é responsável pelo ministério de ensino da Casa de Deus. E nós começamos a gravar aulas online, buscar criatividade, posta no Instagram e posta. E eu lembro que em um momento, a minha mãe, pelo temperamento dela, pastora Edna é minha mãe, pelo temperamento dela, ela é muito perfeccionista, ela gosta de entender, ela gosta de fazer
E quando é para o Senhor, ela quer fazer com excelência. Ela tem isso dentro dela. E ela percebeu que ela não entendia de tecnologia, ela não conseguia compartilhar, ela não entendia daquele mundo digital. E ela estava com a alma dela aflita. E eu me lembro dela contando isso para nós, depois para os professores. Ela se ajoelhou diante de Deus e começou, sabe aquela oração sincera? Senhor, eu vou entregar o ministério, porque eu não estou conseguindo fazer com excelência. Para que o Senhor coloque outra pessoa no meu lugar. Porque eu não entendo de tecnologia. Senhor, me mostra o que eu devo fazer, que caminho eu devo ir. E o Senhor não deixa uma oração passar em branco. Ela falava que ela era de uma outra geração, que estava difícil, não sabia nem usar o celular. E o Senhor a respondeu da seguinte forma: minha filha, não aflija o teu coração. Foi exatamente para esse tempo que eu te chamei. Se acalme, siga em frente como você sempre fez. Você está na hora certa e no tempo certo. O que era preciso naquele momento não era que ela fosse especialista em tecnologia, mas uma serva de Deus levando a mensagem. O Senhor respondeu claramente que ela tinha sido chamada para aquele tempo. E para a glória de Deus, toda a casa de Deus, o YouTube da casa de Deus cresceu, a escola bíblica chegou onde tinha que chegar, as aulas para as crianças, hoje a gente tem até um canal, coloque para o seu filho assistir. Toda semana é uma história publicada para as crianças e Deus agiu. Deus derramou a condição. Deus derramou, Ele precisa de um coração sincero para executar o plano. E eu estava me lembrando disso quando eu estudei o livro de Esther. E eu quero ler para os irmãos o versículo que nós vamos trabalhar na noite de hoje. Esther, capítulo 4, versículo 14. Depois eu vou explicar o contexto para os irmãos. O texto diz assim: se você ficar calada numa situação como essa, do céu virá o socorro e ajuda para os judeus, e eles serão salvos. Porém, você morrerá, e a família do seu pai desaparecerá. Mas quem sabe, talvez você não tenha sido feita rainha justamente para ajudar numa situação como essa. Esther estava num conflito aqui também. Vou explicar o contexto para vocês. Esther estava em Suzã. O povo judeu tinha sido levado cativo e agora estava sob domínio do Império Persa. Alguns já tinham voltado para Jerusalém, mas muitos do povo judeu tinham se estabelecido na capital. E Esther era órfã, seus pais faleceram. Essa história ocorre durante o reinado do rei Assuero, também conhecido como Xerxes, né? Então, algumas Bíblias você vai encontrar Assuero, outras Bíblias você vai encontrar como Xerxes. E ele aconteceu entre os anos de 486 e 465 antes de Cristo. E o livro de Esther relata um dos momentos vivido pelo povo judeu enquanto estava lá em Suzã. E nesse momento, o rei Assuero, ele dá um banquete e a sua esposa, que é rainha, se recusa a obedecer uma ordem dele. E ele a destitui do posto de rainha. E naquele momento, Esther já era uma jovem, bonita. Como eu disse para vocês, ela era órfã e ela foi criada pelo seu primo, Mardoqueu. Em algumas Bíblias você vai encontrar Mordecai, é a mesma pessoa. E esse primo a criou como um pai. Conduziu Esther diante
de todos os ensinamentos judeus. E quando Assuero destitui Vaste de rainha, ele lança, né, que ele quer uma nova rainha, e ele vai escolher a mulher mais bonita do reino. Ele lança um concurso para se tornar rainha. E Mardoqueu, vendo a beleza de Esther, coloca ela para participar do concurso, mas ele pede que ela não conte a origem dela, que ela é judia, porque lembram que os judeus tinham sido levados cativos, então não era bom falar que ela era judia. E ela passa, tem muita coisa de Deus aqui nesse processo. Apesar do nome de Deus não ser citado nenhuma vez no livro de Esther, nós vemos a ação de Deus desde o primeiro até o último capítulo. Deus não precisa ser citado, Ele é revelado. E Ele se revela em todas as situações durante o capítulo, quando você começa a ler. Então, uma órfã judia vai para o concurso, passa 1 ano se preparando, e não era só ela, gente, eram muitas mulheres que estavam ali. E o rei acha graça em quem? Esther. Se você não vê a ação de Deus aí, eu vejo. E ele a coloca no posto de nova rainha. E Esther passa a desfrutar de todos os benefícios de rainha. E durante esse tempo, Mardoqueu, seu primo, provavelmente, eu acredito que ele trabalhava no palácio, ele está sempre por perto. E eu tenho uma mensagem preparada também para pai e mãe, baseada no Mardoqueu, porque fala que no período que Esther fica no harém, Mardoqueu vai todos os dias perguntar para ela o que está acontecendo, como que ela está sendo tratada, verificando se ela não esqueceu os princípios que ela foi criada, que ela foi formada. Ele está de olho em Esther todos os dias. E como ele fica sempre por perto ali do palácio, ele acaba ouvindo quando 2 pessoas armam algo para matar o rei. E ele conta para o rei, e o rei é salvo dessa armadilha. E toda a história vai se desenrolando. E durante o reinado de Esther, chega um primeiro-ministro, Amã, que odeia os judeus. E é nesse momento que vai entrar o versículo que eu estou falando com vocês hoje. Amã, por odiar os judeus, e ele passa a odiar principalmente Mardoqueu. Por quê? Porque ele quer que faça reverência perante a ele, e Mardoqueu, com um princípio bíblico, não se curva diante de pessoas, apenas diante de Deus. E Amã tem ódio, e Amã convence o rei, manipula o rei, para o rei fazer um decreto para exterminar o povo judeu. Nossa, desde aquele tempo já desejavam exterminar o povo judeu? Isso não é notícia do jornal de hoje? Já estava no jornal de ontem? Pois é, meus irmãos. Mas quando há um povo separado e escolhido por Deus, Satanás pode fazer o plano que ele quiser. Se você faz parte do povo escolhido, Deus já tem um plano para você. Para te livrar, para te libertar. E Deus já tinha um plano para o povo judeu. E esse plano se chamava Esther. Mas Esther sabia que ela fazia parte do plano de Deus? Não. E eu estou aqui nessa noite para te falar que Deus tem um plano para você. Você pode talvez ainda não saber, mas Deus quer falar com você hoje sobre, o tema da pregação é: para esse tempo você foi chamado. Para esse tempo o Senhor tem te preparado, desde que você estava na barriga da tua mãe. Não interessa o caminho que você trilhou.
Não interessa quem te criou. Não interessa se teu pai, tua mãe te abandonou. Deus tem um plano para você. E é para esse tempo que Ele está te chamando. É para esse tempo que Ele está moldando a tua vida. É para esse tempo que Ele está te disciplinando. Ao longo da sua vida você está sendo disciplinado, está passando por provação, está passando por luta. Não deve ter sido fácil para Esther perder o pai e a mãe, estar numa terra que não era o país dela, estar no meio de um povo que não era o povo dela, ser criada pelo primo, que a amava, mas não era seu pai e sua mãe. Ela estava sendo disciplinada, ela estava sendo afiada. Mesmo quando o povo de Deus se afasta um pouco dos caminhos, Deus o disciplina, mas Ele nunca abandona, Ele nunca desampara. Deus entra com providência, Deus não deixa o povo dele perecer. E eu quero te dizer, dá um glória mesmo, porque Ele não vai te deixar perecer. Ele não vai te deixar perecer. Esse é o Deus que você serve. E aí você pode estar pensando, né? Esther tinha um chamado grandioso. Mas pastora, como que eu vivo o meu chamado? Como que eu entendo o meu chamado? Gente, se fala muito hoje em dia o propósito. Tem vários livros, alguns livros bons, falando sobre propósito, falando sobre o chamado. Mas é tudo muito mais simples do que você pode imaginar. O chamado, primeira coisa que eu quero dizer para você. O chamado, ou o dom que Deus tem derramado sobre a sua vida, primeira coisa que você precisa entender, não é sobre você. Sempre que Deus derramar um dom ou um chamado sobre a vida de alguém, é sobre outra pessoa. Ele vai te usar porque Ele quer salvar outra pessoa. Ele vai te usar porque Ele quer libertar o outro, porque Ele quer abençoar o outro. Não tem a ver com você. Você vai conseguir entender o chamado de Deus para a sua vida quando você parar de pensar em você. Quando eu parar de pensar em mim. Quando nós pararmos de pensarmos em nós mesmos e passarmos a olhar para o outro. No versículo 11 desse mesmo capítulo, do capítulo 4, Esther tenta se justificar para Mardoqueu. Versículo 11, está escrito assim, ó. Então respondeu Esther e mandou dizer a Mardoqueu: todos os servos do rei e o povo das províncias sabem que para qualquer homem e mulher que, sem ser chamado, entre no pátio para visitar o rei, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender o cetro para ele. Quando Mardoqueu fala para Esther que ela vai ter que falar com o rei para ele mudar o decreto, Esther arruma o quê? Uma desculpa. Mardoqueu, todo mundo sabe que ninguém pode entrar na presença do rei sem ser chamado. Mas Mardoqueu, rapidamente, dá um puxão de orelha. A Esther estava pensando em quem nesse momento? Nela. Ela estava com medo de morrer, de ir para a presença do rei e ser morta. E aí Mardoqueu, rapidamente, dá o puxão de orelha nela. Ele diz, que é o texto de agora: Esther, Esther, não pense que só porque você está aí dentro do palácio, você vai escapar. Você é judia. E ele fala uma coisa muito pesada aqui, e Deus está falando para você também, tá? Ele fala o seguinte: se você se calar agora, o plano de Deus não vai ser frustrado. Ele vai levantar outra pessoa. Porque o plano de Deus nunca é frustrado. Nós temos o livre-arbítrio de executar o plano de Deus. Mas, ele fala aqui, se você se calar, você vai morrer.
e vai desaparecer a descendência do seu pai. Quando a gente não ouve o chamado de Deus, quando a gente tenta pular fora daquilo que Deus nos chamou, a morte pode chegar na sua casa. Deus levanta outro, o plano dele vai ser executado. Quem vai sair perdendo? Eu. Quando eu fujo do que Deus planejou para a minha vida, quem sai perdendo sou eu. E é isso que Mardoqueu está falando para ela. Você só chegou até aqui porque Deus tem um chamado para a sua vida. Tudo que você viveu até aqui foi para esse tempo. Tudo que Deus plantou na sua vida, tudo que você está desfrutando dentro do palácio. Você não foi feita rainha porque você merecia, porque você era órfã. Deus teve dó de você e te tornou rainha para você desfrutar do dinheiro, da riqueza, da comida farta que ela estava desfrutando, das roupas caras que ela estava vestindo. Não foi para isso que Deus abençoou a vida dela. Deus abençoou a vida de Esther para que ela abençoasse todos os judeus. Deus está plantando na sua vida, não é para você. É para você ser bênção para quem está à sua volta. Para você ser bênção na sua casa. Para você ser bênção para os seus vizinhos. Deus te colocou naquele emprego que às vezes você reclama. Porque Deus tem um propósito com alguém naquele lugar. E você está reclamando, você não está ouvindo o chamado. Deus te colocou naquela faculdade. Não é para você ter uma profissão, para ser o melhor no que você faz. Deus te faz ser o melhor, porque Ele tem um chamado na vida de alguém. Porque Ele tem um propósito na vida de outra pessoa. Porque Ele quer salvar alguém. Muitas vezes nós agimos como filhinhos mimados, buscando o porquê da nossa existência. Por que eu estou nesse mundo? Eu fui um erro. Eu estou pensando em quem? No meu próprio umbigo. Eu não sei qual é o meu dom. Eu não sei para que eu fui chamado. Porque você está pensando em você. Para de pensar em você. Pensa no outro. Deus não vai derramar dom sobre a sua vida se não for para abençoar o próximo. Não tem nenhum dom que Deus derrama se não for para você abençoar o próximo. Tudo é para servir o outro. É para livrar o outro da morte. E sabe o que isso exige? E que tem muito crente que tem dificuldade. Isso exige renúncia. Você vai ter que renunciar a muita coisa para viver o seu chamado. Tem gente, eu tenho muito temor de estar no lugar aqui que eu estou aqui nessa noite. Toda vez que eu vou subir aqui nesse lugar, eu tenho taquicardia. Eu tenho crise de ansiedade. Eu tenho dor de barriga. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque isso aqui é santo, meu irmão. Isso aqui não é ego. Não é sobre mim. Eu não sou nada. Eu não sei nem falar. Toda vez que você vê alguma pessoa cumprindo em plenitude o chamado de Deus na vida dela, tem muitas pessoas por aí que você vai olhar e você vai ver. Tem muita gente por aí que você vai olhar e você vai ver essa pessoa cumprindo em plenitude o chamado dela. Eu queria mostrar uma coisa aqui de uma pessoa que cumpre esse chamado. Aqui, ó, até caiu. Isso daqui eu ganhei de uma pessoa aqui da casa de Deus que cumpre o chamado dela em plenitude. Não sei se ela veio no culto da noite, mas é a irmã Zezinha. Eu não sei quem aqui já recebeu um abraço da irmã Zezinha. Eu não sei quem aqui já recebeu um bolo, uma oração. Isso aqui é uma pessoa que cumpre o chamado em plenitude. Isso aqui exige renúncia. Quando você vê uma pessoa que está cumprindo o chamado em plenitude, pode ter certeza que o que tem na vida dela é sacrifício, renúncia e muita dedicação. Não tem glamour, não tem facilidade, tem dor, tem sacrifício. A irmã Zezinha perdeu o pai
E a gente queria dar um tempo para ela no ministério, mas a irmã Zezinha pediu me dar mais. A irmã Zezinha pediu para lecionar para as crianças, para os adultos, na segunda-feira. Ela ama o Evangelho. Não tem uma pessoa que ela não para. Quem conhece sabe. Isso não é para a glória dela, não é para a glória de Deus, é para te falar que é sobre o próximo. As crianças são apaixonadas por ela e os adultos continuam. Porque ali tem amor ao próximo. Porque ela sabe que o chamado dela é sobre o próximo. E não é só ela, tem muitas pessoas aqui na casa de Deus que exercem isso com excelência. Então, meu irmão, quando você vê alguém exercendo um chamado em plenitude, tem renúncia, tem dor, tem sacrifício, não tem glamour. O lugar onde Deus nos coloca, o teu trabalho, tudo que Ele está plantando na sua vida, os seus estudos, na sua casa, com quem você está casado, os filhos que Deus está dando para você, sabe para que é tudo isso? Para que o nome dEle seja exaltado. Você que é pai, tem pai aqui? Levanta tua mão. Você que é pai, mãe também. Pai e mãe, isso é chamado. Não brinque com o chamado de Deus. Para de querer ter tempo para você. Porque chamado, eu estou explicando aqui que é sobre o outro. Deus te deu filho para você parar de ser egoísta. Para você investir tempo nessa criança que Deus te deu. Isso é chamado. Faça com excelência. Renuncie o que for preciso, mas plante salvação na vida do teu filho. Não é responsabilidade da igreja a salvação do teu filho, é tua. A igreja te ajuda na caminhada, mas esse ministério é seu. Deus te chamou para ser pai. Deus te chamou para ser mãe. Exerça seu chamado com excelência. Escute a voz de Deus. Escute o chamado de Deus. Tem marido, aqui levanta a mão, marido, homem. Deus te chamou para ser esposo. Para ser o homem da casa. Honre tua esposa. Viva de acordo com a palavra de Deus. Abençoe a sua casa. Ser marido é chamado de Deus, sim. E não é qualquer homem que consegue viver isso em plenitude, é só homem de Deus. Que consegue renunciar ao desejo da carne, que se sacrifica para trazer o pão de cada dia para dentro da sua casa. Isso é chamado. Tem esposa aqui? Tem recado de Deus para você também. Levanta a mão, esposa. Isso é chamado. Você tem chamado para ser esposa. Não desiste, não. É chamado da mulher cuidar e administrar o lar. Não é peso. Peso é o que as feministas colocaram nas suas costas. Seu chamado não é ser igual ao seu marido nem sustentar a sua casa. Seu chamado é administrar o lar, cuidar dos seus filhos, gerenciar a casa. Esse é seu chamado. Exige sim renúncia, sacrifício e dor. Porque é chamado. Não é sobre você. Não é sobre você estar bem. É sobre seu marido e seus filhos estarem bem. Marido, não é sobre você estar bem. É sua esposa e seus filhos estão bem cuidados. É sobre o outro. Isso é chamado. Para isso Deus te chamou. E se você não exerce o chamado, Deus levanta outro para exercer. Só que você morre. Acho que não tem ninguém aqui querendo morrer agora. Tem? Também vamos dar uma risada para descontrair, né? Não quero exercer meu chamado de marido, então vai ter que morrer. Tá escrito, não tá? É assim que funciona. O lugar onde Deus nos coloca é para exaltar o nome dEle. Mas eu quero te dizer uma coisa também. Quando Deus te dá um chamado, Ele te reveste de coragem. Que está aí uma coisa que a gente não tem, né? Coragem para fazer aquilo que está na nossa mão. Deus te dá de forma natural quando você se coloca diante dEle. Coragem para fazer aquilo que vai custar um preço
alto, porque vai custar um preço alto. Esther aqui estava sem coragem de ir à presença do rei, porque ela estava com medo de morrer. Mas Mordecai fala para ela assim: você vai morrer de qualquer jeito. Se você não for, você também vai morrer. Mas se você for, em nome do Senhor, dá um glória, meu irmão. Ele está com você, Ele que te chamou para isso. E o segundo ponto que eu quero falar com vocês é que você, sim, como o Espírito Santo falou para a pastora Edna, Ele está me chamando para falar para vocês agora. Você foi chamado para esse tempo. É hoje. Você não nasceu na década errada. Você não está no lugar errado. Você foi chamado para esse tempo. Deus planejou que você estaria aqui agora, hoje, dia 10 de março de 2024. Deus planejou isso para a sua vida. Em muitos relatos da Escritura, nós vemos que Deus usou homens e mulheres de Deus que parecia que estavam no lugar errado. Moisés, eu não parecia que estava no lugar errado? Nasceu no período que o faraó mandou matar todos os meninos. Nasceu no tempo errado. Mas Deus deu sabedoria para a mãe dele, porque o chamado da mãe de Moisés era salvar Moisés. Deus deu coragem. Gente, ela tinha que ter muita coragem, porque ela também podia ser morta. Deus deu ousadia, Deus deu criatividade para Joquebede salvar Moisés. Moisés vai para o palácio. Está no lugar errado? Não, ele não estava no lugar errado. Ele precisava aprender, ele precisava ter cultura. Ele precisava conhecer Faraó como um filho. E na hora certa, Deus dá um jeito de tirar Moisés de cena. E aí ele fica longe. Está no lugar errado? Não. Deus estava moldando, afiando Moisés, porque a luta dele ia ser grande. Então ele foi lá para o deserto ser afiado. E na hora certa Deus vem e fala o quê? Agora, meu filho, vem cá. Aí Moisés, igual Esther, mas Senhor, eu não sei falar. Não, eu mando Arão. Mas Senhor, quem sou eu? Eu vou chegar lá, eles vão me matar. Moisés, para de ser medroso, eu te chamei para agora. Revestiu Moisés de coragem. E quem foi Moisés? Para aquele tempo, para aquela época. José do Egito, também, parecia que estava no lugar errado. Os irmãos, uma família. Gente, eu sei que tem ciúme de irmão, mas o ciúme dos irmãos de José era para matar ele. Os irmãos odiavam ele. Nasci na família errada. Quem já não pensou isso? Eu nasci na família errada. Deus me colocou na família errada. Não, Deus tinha plano para ele. Os irmãos jogam ele no poço, minha gente. Estava errado o plano de Deus? Não, a gente já sabe a história completa. Aí ele vai lá para o Egito e prospera. E ele acha que a missão dele era só prosperar. Acabou. Era essa a missão dele? Qual que era a missão de José? Salvar o povo de Deus. Foi para isso que Deus fez ele passar por tudo que ele passou. Foi para isso que Deus afiou. Para aquele tempo. Deus afiou José para fazer uma coisa que é muito difícil para a gente. Perdoar os irmãos na hora certa. Ele estava numa postura de autoridade, superioridade. Ele precisava perdoar os irmãos? Mas o chamado dele não era para ego. O chamado dele era para humilhação. O chamado dele era para o outro. E ele se revestiu de humildade e perdoou sinceramente os irmãos dele, porque esse era o plano de Deus. E durante toda a Bíblia nós temos histórias de chamados para aquele tempo.
Você foi chamado para hoje. Tudo que você está vivendo é para hoje. Deus tem investido na sua vida desde que você foi concebido. Não importa o caminho. Deus está te chamando de hoje. Vem viver o meu plano. Deus está te chamando agora. Vem viver em plenitude para aquilo que eu te chamei. E se, por acaso, você está tentando fugir do seu chamado, o Senhor está me pedindo para puxar a sua orelha. Tem gente aqui precisando de puxão de orelha. Ele puxou a minha também. Se você fugir, Deus vai levantar outra pessoa. Mas você morrerá espiritualmente. Não fuja. Não fuja do que Deus tem para você. Tá doendo, pastora? Eu sei que dói. Vai doer um pouquinho mais, que não é sobre você, é sobre o outro. Para de fugir de Deus. Deus está te chamando e você está fugindo. Para. Nós estamos vivendo dias de um evangelho muito fácil. Do vem a nós. Deus me cura. Deus me liberta. Deus me dá casa. Deus me dá carro. E o que você está fazendo pelo outro? As pessoas estão indo a passos largos para o inferno. E você está pedindo para Deus carro, casa, dinheiro, trabalho, promoção. A palavra de Deus diz lá em Apocalipse que eis que venho sem demora. Prepara o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Jesus está voltando e você está dormindo pensando em você. Deus te trouxe nesse mundo com um propósito, glória, louvor e exaltação do nome dEle. Não é sobre você, é sobre Ele. Esse é o evangelho genuíno. É sobre o outro. Ele quer salvar, Ele quer libertar, Ele quer curar. E Ele tem que te usar. Você é instrumento de Deus, você é vaso de Deus. Mas quem sou eu? Eu sou gago. Não é você, é Deus. É Deus através de você. Você crê que aquela pessoa que está perto de você doente pode ser curada com a sua oração, não com a oração do pastor? Que às vezes Deus colocou você para orar por ela, para jejuar por ela, para cuidar da vida dela. Deus colocou você para ser um testemunho no condomínio que você vive. E você está dando mau testemunho, impedindo que alguém aceite ao Senhor Jesus. Meu irmão, para de fugir de Deus. Para de pensar só em você. Você foi chamado para hoje. Para de arranjar desculpa. Deus investiu pesado na sua vida para você fugir dos planos dEle. Vivemos dias de muito conhecimento. Tem informação no Google, enciclopédia teológica, pregação, tem um monte. Mas nós vivemos tempo de frieza espiritual. Uma geração egoísta. Uma geração de cristãos egoístas. Vindo para a igreja, agora para o culto, estava com a minha filha no carro, e nós vimos uma picape. E ela falou assim, nossa mãe, que carro pequeno, só cabem 2 pessoas. E eu me lembrei que
Quando eu era mais nova, quando surgiram as picapes, eu lembro que a minha mãe falava que era carro de egoísta, porque não dava para dar carona, só cabiam 2 pessoas. Por que minha mãe falou isso? Porque nós dependíamos muito de carona. Naquele tempo não era todo mundo que tinha carro, né? E nós vivíamos na igreja, e os irmãos da igreja que tinham um carro grande, dava carona um para o outro, porque não tinha ônibus da igreja. E aí eu lembro que minha mãe falava que quando o irmão não queria dar carona, ele comprava um carro de egoísta, que era um carro que só cabia 2 pessoas. E, infelizmente, nós estamos vivendo um tempo de cristão picape. Não quer carregar ninguém junto. Não quer ajudar ninguém. Não quer estender a mão para ninguém. Deus te chamou para servir. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como? Vivemos dias de cristãos orgulhosos por seus feitos. Eu sou ótimo profissional. Eu cheguei até aqui porque eu estudo muito. Você pode ser um ótimo profissional, porque Deus derramou sabedoria sobre tua vida. Porque Deus abriu as portas do emprego para você. Porque Deus abriu as portas da faculdade para você. Para de olhar para os seus feitos e dar glória a quem merece glória. Tudo que você é, tudo que você tem é para a glória, louvor e exaltação do nome do Senhor. Que as pessoas olhem sim para a casa que você conquistou e glorifiquem a Deus. Que elas enxerguem uma pessoa abençoada por Deus. Uma pessoa que está vivendo uma doença que muitas vezes Deus não cura, para que o nome dele seja glorificado. Tem pessoas que Deus quer que elas fiquem doentes por toda a vida, para que o nome dele seja glorificado. E ele vai ver que ela glorifica a Deus doente, porque não é sobre ela, é sobre ele e é sobre os outros. Deus te chama para salvar os outros. Você tem um chamado. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Você não tem que ficar procurando livro de autoajuda não, irmão. Você já tem chamado. E tá muito claro. Você tem um chamado para hoje. Viver segundo a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para mim, pastora? Está aqui, ó, sendo revelada todos os dias. Vem para a escola bíblica. Você vai descobrir a vontade de Deus. Leia, estude, medite na palavra de Deus. E você vai viver segundo a vontade de Deus. Esse é o chamado. Que você seja luz onde você está. Que as pessoas, antigamente a gente falava muito isso, né? A gente reconhecia crente na rua porque ele tinha o quê no sovaco? Agora a Bíblia está no celular. Mas a gente tem que conhecer crente, porque ele vive isso aqui, não precisa estar debaixo do braço. Porque ele é íntegro, porque ele é honesto, porque ele é justo, porque ele é fiel, porque ele fala do nome de Deus. A gente conhece crente pelo vocabulário. O vocabulário dele é abençoado, é glória a Deus, aleluia, está amarrado. Vocabulário de crente. Não preciso da Bíblia debaixo do braço, porque eu vivo o que Deus quer que eu viva. Você tem um chamado, ser testemunha por onde você passa. Você tem um chamado, ser, não falar, ser a Bíblia que o mundo vai ler. Tem pessoas que talvez nunca terão oportunidade de pisar aqui nessa igreja, mas vão cruzar a sua vida. Vão cruzar com você. O que elas estão lendo? O que elas estão lendo? Você está sendo usado para salvar um povo ou para matar um povo? Você tem um chamado. Ser a resposta para um povo cansado, triste e doente. Você é a resposta.
Quando alguém te procura com um problema, sabe o que o crente faz? Vamos orar. Você sabe o que é jejuar? Vamos buscar a Deus. As pessoas te procuram para orar por elas? Ou elas nem sabem que vocês são cristãos? Você é a resposta. Esse é seu chamado. Você tem um chamado, homem. Ser um marido que ama e protege sua esposa e seus filhos, segundo a palavra de Deus. Você tem um chamado, mulher. Tem. Ser uma esposa zelosa que cuida do seu marido, dos seus filhos e vive segundo a palavra de Deus. Filho. Eu preguei para minha filha ontem e ela achou o máximo eu falar do marido da esposa. Aí eu falei, Deus tem um chamado para você também, filha. Deus tem um chamado para você, filho. Ser um filho que honra seus pais. Se seus pais não forem cristãos, essa missão é ainda maior. Porque você é a Bíblia que seu pai e sua mãe estão lendo. Você tem um chamado. E ainda que isso custe sua vida. Porque o preço é alto. E pode custar sua vida. Mas você foi chamado para ser a resposta dessa geração. Deus te chamou para ser luz. Deus te chamou para ser sal. Deus quer derramar dons sobrenaturais na sua vida. Mas Ele não vai derramar enquanto for sobre você. Enquanto não for sobre o outro. Enquanto não for para salvar todo um povo. E Mardoqueu fala para Esther, quem sabe não foi para esse tempo que você foi chamada. E para quem não conhece a história, Esther obedece. Só que ela pede para Mardoqueu ajudá-la na coragem. Ela fala, Mardoqueu, convoque todo o povo judeu para orar e jejuar por mim, pela minha vida. Sim, ela podia morrer, mas o povo de Deus se uniu. E quando o povo de Deus se une, Deus fica muito feliz. E isso dá força, isso dá coragem, isso dá ousadia para a gente enfrentar as batalhas. E após dias de jejum e oração, Esther foi à presença de Deus. E o rei estendeu o cetro. Oh, Jesus. E Deus deu sabedoria. Esther não chegou lá dando ordem para o rei, não. Porque Deus é tremendo. Não tenha medo que você não sabe falar, que você não tem estratégia. Quem dá estratégia é o Senhor. Primeiro Esther agradou o rei. Depois Esther marcou um segundo dia de banquete. Esther foi agradável aos olhos do rei. Até o momento que o rei vira para ela e fala, me pede o que você quiser. Eu te dou todo o meu reino. Para quem podia morrer, mas tinha o Deus onipotente sobre a vida dela. Se você está exercendo o seu chamado, Deus está na frente te dando estratégia. E não foi possível desfazer o decreto. O rei não podia fazer o que Esther estava pedindo. Mas novamente, Deus tinha um plano. E Deus armou o povo dele com armas. O rei deu um tempo para que treinasse os judeus para a batalha. Deus matou Amã de forma... Depois leia o livro de Esther. Que ele foi humilhado. Que toda aquela soberba dele foi ao chão. Ele foi enforcado. E Deus armou o povo dele. Porque é assim, gente, o milagre de Deus não é lâmpada mágica. Esther pediu e o rei tirou o decreto e o povo judeu viveu feliz para sempre. Foi assim não, gente. Aqui nesse mundo a gente tem aflição.
Contaram para vocês esse pedaço? Porque aí, o que Deus deu foi estratégia. Eu vou dar arma na tua mão. Se arma. Eu vou te ensinar a lutar. Você sabe lutar? Não sei. Eu vou te ensinar. Eu vou te deixar o melhor soldado da guerra. E Deus vai lá e 1 ano te treinando. Te deixando forte. Você está fazendo musculação. Pastora Ana falou sobre isso hoje de manhã. Assistam. Você está forte. Forte. Chegou o dia marcado que o inimigo veio para te matar. Mas você está mais forte do que ele. Deus não matou o inimigo por você. Ele te deu a arma para derrotar o inimigo. É assim que Deus age. Para de ser crente mimado, querendo lâmpada mágica. Vai lutar, vai treinar e mata teu inimigo, que é isso que Deus te dá. Força, coragem, estratégia e arma. Você foi chamado para esse tempo. Se capacite. Não fuja da peleja. Essa noite, Deus está te convidando. Para de procurar qual é o seu chamado. Foi revelado aqui hoje. Deus tem um chamado. E é sobre o outro. Para de dormir. Para de fugir. É hoje. É agora o tempo. Deixe para trás toda dúvida. Ai, mas eu sou pecadora. Jesus já pagou o preço. Se arrependa e coloca nos pés dele. Ai, mas eu errei. Deus corrige e dá estratégia. Muda o rumo da tua vida. Vem viver o seu chamado. Deus está te pedindo agora. Me entrega tudo, que eu vou te conduzir nessa batalha. Vem. Vem viver a plenitude do seu chamado, que eu vou te armar para isso. E eu quero saber se eu tenho aqui alguém nessa noite corajoso, que está disposto a dizer sim para Deus hoje. Se você está disposto a dizer sim para Deus hoje, fique em pé. Deus está te chamando. É hoje, é agora. Eu estou te chamando, eu estou te preparando desde que você nasceu. Vem, eu vou te revestir, eu vou te dar as armas que você precisa. Você só tem que se render a mim. Vem, 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 fecha os teus olhos. Eu não sei o que está afligindo o seu coração, o que estava te impedindo de exercer. Mas Deus está aqui hoje para te revestir de poder. Deus quer derramar poder. Deus te trouxe aqui nessa noite para derramar poder. Porque cheio do poder de Deus, você enfrenta a batalha. Esther foi jejuar e orar para ser revestida de poder de Deus. Levanta suas mãos e clama: Senhor, eu quero o teu poder. Senhor, eu quero a tua unção. Senhor, eu quero a tua ousadia. Senhor, me livra do meu ego. Me livra do meu eu. Senhor, me ajuda a amar o próximo. Derrama o dom do amor sobre as pessoas aqui nessa noite, Senhor. Derrama o dom da misericórdia. Derrama, Senhor, o dom da sabedoria, do discernimento espiritual. Senhor, derrama poder do céu. Tu sabes, porque o Senhor os conduziu até aqui. Tu sabes as lutas que eles têm enfrentado. Tu sabes as dores. Mas, Senhor, continua afiando. Continua afiando. Continua afiando os teus filhos, ó Pai, para viver a plenitude. Entrega tudo para Ele. Entrega tudo para Ele. Cante de todo o coração. Eu te entrego tudo que há em mim. Eu te entrego tudo que existe em mim. Eu te entrego tudo, meu amado. Receba tudo. Eu te entrego
Jesus tudo que você é, todas as suas fraquezas, tudo aquilo que está te impedindo de chegar mais perto dele. Entrega seu egoísmo, entrega suas dores, entrega suas batalhas, entrega suas dificuldades, entrega os seus medos. O medo está te impedindo de viver seu chamado. Entrega para ele. Jesus leva meu medo, Jesus leva a minha ansiedade, Jesus leva tudo. Eu te entrego, eu te entrego, eu te entrego, eu te entrego tudo. Tira, Senhor, todos aqueles deuses que estão entrando no meu coração, a riqueza, qualquer coisa que está tomando o teu trono no meu coração. Tira, 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 Jesus. E me reveste, e me reveste, e me reveste de poder, de coragem e de ousadia para viver a plenitude do que o Senhor preparou para mim. Oh Senhor, elabachore cantar alabacetre cantar alaiateira la chore lava, sore cantar alabarra chore lava. Poder de Deus, 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 para vencer, ó Pai, para vencer as batalhas que Satanás tem colocado na vida dos teus filhos. Senhor, recebe a sinceridade, ó Pai, da oração dos teus filhos agora, em nome de Jesus. Amém. Olha teu muque agora. Crescer um pouquinho. Você está mais forte para a batalha. Continua se fortalecendo. Deus está te usando. E aí? Que palavra maravilhosa! Você gostou? Você concorda comigo? Então divide isso com a gente. Conta aqui nos comentários. Compartilhe a sua experiência. Compartilhe o quanto você foi abençoado. E não se esqueça, se inscreva no nosso canal. Vou deixar um outro vídeo para que você se inspire, para que você seja abençoado. Um grande beijo e até a próxima.